Pronto, bom dia a todos, iniciando nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a economia da América. Tendo em vista que nas aulas anteriores a gente falou sobre a questão do Brasil, vimos também a Europa, e hoje nós vamos trabalhar com a economia do continente americano. Algumas pinceladas, logicamente que a gente não vai ver todo um perfil, porque delongaria muito tempo, mas tem um texto base aqui que nós vamos seguir de acordo com o que a gente já vem fazendo nas aulas anteriores. Vamos observar, ler o texto base. A cada parágrafo eu vou pausando para a gente, né, na sequência, vocês tirarem as dúvidas, certo? Então, eu vou aqui tentar apresentar o texto aqui para vocês. Tá dando para visualizar o texto aí, Economia da América? Não, pera, agora tá dando. Agora foi. Ó, tá apareceu aí, né? Sim, Tá todo mundo vendo? Sim. Beleza. Ok, então vamos começar aqui a leitura, passo a passo, vocês vão tirando as dúvidas quando aparecerem. Então vejamos, a economia da América. A América é um continente muito rico, embora grande parte de seus recursos ainda permaneçam inexplorados. E o autor quer nos dizer com isso? É um continente, nós sabemos que subdivide-se em América do Sul, Central e Norte, e além disso ainda tem duas outras denominações, que é a América Latina, que são aqueles países de origem de exploração, que tem características como a colonização portuguesa ou espanhola. Do México para baixo do mapa, veja que o México está lá na América do Norte. Você desce do México para baixo, tudo faz parte da América Latina. E Estados Unidos e Canadá são países chamados de anglo-saxônica, que é outra divisão. Então, temos três divisões físicas e duas culturais. Sabendo disso, vamos observar aqui. Por que o autor diz que ainda permanecem inexplorados? Algumas riquezas do subsolo da América não são bem aproveitadas, até mesmo aquelas que afloram a superfície, pois retiram-se apenas de uma parte e não trabalham da maneira adequada com essa matéria-prima. E outros estão em grandes profundidades que o homem ainda não conseguiu explorar, né? Retirar essas riquezas. No entanto, esta riqueza encontra-se repartida de maneira desigual, tanto no interior de cada país quanto no conjunto do continente. Essa não é uma prática apenas do Brasil, né? Nós sabemos que no Brasil há uma enorme desigualdade socioeconômica e não é diferente nos demais países da América, excetuando o Canadá, que é um país onde há uma divisão bem melhor, e parte dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, mesmo com toda a riqueza, sabendo que é destacadamente a maior economia do mundo, mas já também tem muitos problemas. Muita, pouca gente ficando com muito dinheiro. A desigualdade também é marcante lá nos Estados Unidos. Entendido esses dois primeiros parágrafos aí? Qualquer dúvida, pergunta aqui no chat, né? Ou então liga o microfone de forma ordenada. Está dando para compreender esse início? sim. Pronto. Vamos seguir. Os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, apresentam uma economia avançada e muito industrializada, enquanto grande parte da América Latina permanece em situação de subdesenvolvimento e dependência comercial e financeira. Dei umas pinceladas para vocês agora há pouco sobre isso aí, né? E nós temos essa grande divisão.
Temos dois países que são de primeiro mundo, como Estados Unidos e Canadá, que ficam na América do Norte e, ao mesmo tempo, América anglo-saxônica. Por que anglo-saxônica? Porque foi colonizado pelos ingleses, os chamados saxões. Enquanto que na América Latina, como eu falei para vocês, do México para baixo, a maioria dos países tem uma economia muito fraca, totalmente dependente, como o autor está trazendo aqui, ó, dependência comercial e financeira. Ali na América Central, aquelas pequenas ilhas, temos aqui, temos Paraguai, temos Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, são países que têm economias fracas, que dependem de um aporte financeiro de outros países da América e também de outros continentes. Entendido isso aí, pessoal? Estados Unidos e Canadá estão no patamar diferenciado, porque Sim. são países de primeiro mundo. Alguma dúvida? Façam as perguntas, viu? Se tiverem dúvidas, estou aqui no chat, sempre estou dando uma olhadinha aqui. Fiquem à vontade. Está dando para entender? Nenhuma pergunta, então vamos voltar para lá. Os Estados Unidos, com enormes recursos minerais e energéticos, agricultura especializada, apurada tecnologia e avançada indústria, controlam os mercados mundiais de importantes produtos agrícolas, minerais e industrializados. Da mesma forma, o Colosso do Norte, né, é um nomezinho que está sendo utilizado para falar dos Estados Unidos, exerce tutela econômica sobre muitos países latino-americanos, cujo comércio exterior baseia-se na troca de matérias-primas, agrícolas e minerais, por produtos industrializados. Vamos aqui entender esse parágrafo. Reforçando, né, que os Estados Unidos é a grande potência, está vendo aí? Tem muitos recursos minerais e energéticos, fontes de energia e recursos minerais do seu subsolo. Aí aqui entra carvão, ouro, manganês, bauxita, ferro, né? E recursos energéticos como energia eólica, energia maremotriz, que vem das marés, entre outros tipos de energia. Também provenientes do petróleo, da queima do carvão. E uma agricultura especializada. O que é isso? Uma agricultura modernizada, onde as máquinas passam a atuar fazendo todo o trabalho humano, né? O homem só vai ter o trabalho de conduzir essas máquinas, onde eles vão plantar e colher com muito mais rapidez, eficiência e um melhor produto, né? Porque vai ser um produto totalmente modificado, um produto bem analisado, né? Sementes avaliadas de melhor qualidade. Então, olha aqui o nomezinho, o apelido que ele ganha, o Colosso do Norte. O que é um colosso? Quando a gente fala em colosso, é uma coisa gigantesca, né? Forte, firme. Então, Colosso do Norte, que fica na América do Norte. Domina, né? Tem a tutela. A tutela é o quê? É dominar economicamente outros países, oferecendo aportes financeiros, emprestando dinheiro, né? Logicamente, retirando juros. E é o que dificulta, pessoal, a vida dos outros países. Qualquer pessoa que pega dinheiro a juro, né? Trazendo para o lado pessoal, quem pega dinheiro a juro, você além de pagar o montante, vai ter que pagar o juro. É o que acontece com os países. Pegam dinheiro emprestado com os Estados Unidos, não tem esse dinheiro sequer para pagar o juro, imagina o montante, né? O dinheiro em si. Então, é complicado por isso aí. Então, vem sofrendo que percas de matéria-prima. Olha aqui, é baseado na troca de matéria-prima, agrícola e mineral, por produtos industrializados. E também tem a parte financeira. Compreendido, meus caros, esse parágrafo? Veja que eu estou pausando parágrafo por parágrafo para não ficarem dúvidas, viu? Perguntem aí. Se quiser copiar no chat, copia. Quem quiser falar aqui no microfone, liga de forma ordenada. Fiquem à vontade. Viu? Não deixe eu avançar o texto sem compreender, não. Tá dando para tu entender direitinho? Nenhuma dúvida? Pronto, Orlinha, acabei de aceitar aqui, viu?
Então vamos lá, voltar para o texto. Aqui tem um desenho, né, uma gravurazinha do corte de cana, das plantações. Então, a atividade agropecuária apresenta níveis de desenvolvimento semelhantes no Canadá e nos Estados Unidos, embora a produção seja muito maior neste último país. Qual é o último? Os Estados Unidos. Devido tanto ao clima temperado, que domina a maior parte do seu território, quanto à qualidade dos solos, ricos em matéria orgânica, e ao caráter industrial das plantações, extensas e muito mecanizadas. Vamos entender isso aqui. O que é atividade agropecuária? É a produção e a criação de rebanhos. Agricultura mais criação de rebanhos. Tem níveis semelhantes, né, entre Canadá e Estados Unidos, só que os Estados Unidos, por ter uma maior mecanização, solos mais ricos em matéria orgânica, que são propícios para o plantio e colheita, né, dá para nascer praticamente de tudo. E ter essa mecanização em suas áreas dinamiza, facilita e agiliza de uma forma incrível a produtividade naquele país. O clima temperado, veja que o Canadá, como fica ainda mais ao norte, ele é mais frio. Tem uma grande parte do Canadá que não serve para plantação, porque é uma área que fica praticamente coberta de neve, enquanto os Estados Unidos não. Tem aquelas geadas, tem aquelas neves, mas em períodos distintos, né? De acordo com as estações do ano. Dá para se trabalhar dentro de todo o território americano as práticas agrícolas. Entendido esse parágrafo? Sim. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, viu? Que bom que estão entendendo, né? Então vamos adiantar aqui um pouquinho. Destacam-se, sobretudo, as grandes plantações de trigo. Peraí, deixa eu voltar aqui no. Tem um colega para entrar aqui. Volta no texto. Destacam-se, sobretudo, as grandes plantações de trigo, que proporcionam colheitas de primavera e de inverno. O trigo ele é mais adaptado a temperaturas mais baixas, certo? Milho, algodão e, em menor escala, aveia, cevada, arroz, leguminosas, linho, soja, tabaco, hortaliças, frutas, etc. Veja que há uma grande variedade de produtos que podem ser plantados e colhidos nessa região aí, olha. Tem o trigo que se destaca mais, né, pela sua exportação, mas também tem todos esses outros, milho, algodão, em menor escala, tem aveia, cevada, arroz, tudo isso aí planta e colhe-se nessa região dos Estados Unidos e Canadá, principalmente Estados Unidos. Os rebanhos de ovinos e suínos alcançam grande rendimento nas fazendas americanas e canadenses, embora os maiores índices de produtividade pertençam ao gado bovino, criado de forma industrial no sudeste do Canadá e nas regiões centro, noroeste e sudeste dos Estados Unidos. Vamos entender isso aqui. Rebanho de ovinos e suínos, são ovelhas e porcos. Alcançam grande rendimento nas fazendas americanas e canadenses, embora os maiores índices de produtividade pertençam ao gado bovino. Então, mesmo com grandes rebanhos de ovelhas e de porco, o boi, né, carne bovina, o gado bovino, ainda está em evidência, é o destaque na criação, né, dos rebanhos. Olha aqui, criado de forma industrial. O que é isso, criado de forma industrial? Há uma mecanização que facilita a vida dessa criação de rebanhos. Elas vão dar todo o subsídio, toda a ajuda para que esse rebanho seja de qualidade, né, e seja explorado o máximo desses rebanhos. Aí tem o sudeste do Canadá, centro, noroeste e sudeste dos Estados Unidos. A silvicultura e a pesca também constituem importantes fontes de matérias-primas para a indústria e para a exportação de ambos os países. Então, essa parte Professor, Oi.
Uma coisa, é que chegou um. Não, se falhar. É porque se falhar, se eu sair da sala, é porque estão consertando a internet aqui. Aí se eu sair da sala é por causa disso. Pronto, qualquer coisa que você sair, manda, entra aqui no convite, eu aceito de novo. Certo? Não, é se cair. Não é que vai Não, cair, tudo não, mas bem, se tudo bem. cair. Certo, se você cair, depois retornar, eu aceito aqui tranquilo. Não preocupe não. Então vamos voltar aqui ao texto, né? Os rebanhos, né? Falei para vocês, também a pesca, os animais silvestres, todos eles são fontes de matérias-primas para a retirada do couro, da lã, entre outras coisas, chifres e tudo mais, para as indústrias e exportações tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. Veja que aqui, essa primeira parte, pessoal, a gente está trabalhando só com Estados Unidos e Canadá, viu? Países da América do Norte que também são anglo-saxônicos, devido à colônia de povoamento feita pela Inglaterra, o Reino Unido, lá no século XV, quando da chegada em terras americanas. Deu para entender, pessoal? Estados Unidos e Canadá, parte da América do Norte, antes de entrar na América Latina. Sim. Vocês perguntem, quem tiver dúvida, eu vou dar 2 minutinhos aqui no chat para vocês fazerem as perguntas. Se não entender alguma coisa lá no começo, pergunta, ou no meio, ou até aqui, fiquem à vontade. Viu? Vão formulando aí questões, vão vendo aí o texto, né? Estou repassando aqui, antes da gente avançar. Caso não tenha entendido alguma coisa, fiquem à vontade para perguntas. Não passem adiante com dúvidas. Deixa eu ver aqui o chat. Certo. Então vamos aqui, pessoal. Seguindo agora na América Latina. América Latina, já falei para vocês, que é do México para baixo, no mapa, onde reinaram as colônias de exploração praticadas por principalmente espanhóis, na maioria das terras, e portugueses que ficaram aqui no Brasil. Isso lá do Tratado de Tordesilhas ainda. Então vejamos. Já na América Latina, as profundas distorções existentes na estrutura da propriedade agrária e as técnicas agrícolas antiquadas constituem sério entrave ao desenvolvimento e à diversificação da atividade agropecuária, o que obriga quase todos os países a importar grande quantidade de produtos alimentícios. Vamos entender isso aqui. Profundas distorções existentes na estrutura da propriedade agrária e técnicas agrícolas. Que distorções são essas? Dentro da América Latina, nós temos 3 países que são os de economia mais forte. México, Argentina e, em primeiro lugar, o Brasil. O Brasil é a maior economia da América Latina. Enquanto nós temos países na América Central, né, que faz parte da América Latina, como as ilhas, né, Curaçao, Aruba, aquela região ali de Cuba, que é um país socialista dentro de um contexto capitalista. Aí nós temos aqui Venezuela, Peru, Bolívia, que tem economias mais frágeis, mostra total distorção econômica entre esses países. Vemos economias em desenvolvimento, como Brasil, México e Argentina, e outras que estão estagnadas, ou seja, paradas no tempo. O crescimento é mínimo. Então, usam técnicas agrícolas antiquadas, como o texto aqui apresenta para nós. Constitui um sério entrave, né, que é uma barreira ao desenvolvimento e à diversificação dessa atividade agropecuária, que é a criação de rebanhos e o plantio, obrigando os países a importar, ou seja, comprar grande quantidade de produtos alimentícios. Não tem condições de plantar e colher, por conta da falta de mecanização, né, além das questões climáticas, e tem que comprar produtos de fora, né?
Países como Bolívia, Peru, aquelas ilhas que eu acabei de citar na América Central, no Pará, Belize, Jamaica, tudo aquilo ali, eles têm que importar, ou seja, comprar de países como o Brasil, México, Argentina, que têm um poder aquisitivo maior e, claro, podem produzir e vender para eles. O México, que exporta algodão e sisal, produz grandes safras de trigo, milho e outros cereais. Na América Central e nas ilhas do Caribe, há grandes plantações de café, banana, cana-de-açúcar, cacau, tabaco, linho, soja, algodão e milho. Veja que há uma diferenciação. Cada país tem uma característica e um tipo de plantio que vai muito de acordo com a condição climática, que o clima é determinante para tudo isso, e financeira também. Porque você precisa ter dinheiro para produzir sementes de qualidade, para você colocar maquinários que façam todo o serviço com eficiência. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, México, mais algodão e sisal, e na América Central, essa parte aí de café, banana, cana-de-açúcar, entre outros. As lavouras de produtos tropicais e de cereais também se estendem por vastas regiões do Brasil, Colômbia e Venezuela, enquanto a pecuária, principalmente bovina, ovina e equina, equina de cavalos, né, atingiu grande desenvolvimento nos campos do Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile e Uruguai. As colheitas de cereais do sul do Brasil e da Argentina encontram-se entre as mais importantes do mundo. Olha aí, o texto fecha com isso aí. Colheitas de cereais do sul do Brasil e da Argentina. Então, duas das três maiores economias, juntando-se ao México, que estão entre as mais importantes do mundo na questão de cereais. Então, pessoal, a gente tem que tirar dessa parte da América Latina o seguinte: há grandes distorções de acordo com a economia de cada país. Temos esses três destaques que eu acabei de falar para vocês, e outras economias enfraquecidas, que vivem o quê? De um plantio, por exemplo, aqui nós temos Uruguai, Ilhas do Caribe, que vivem basicamente disso aqui, olha, a banana, do café, do cana-de-açúcar, só que não dá para enriquecer esse país, porque tudo isso aí é só setor primário. O setor secundário é bastante atrasado, o terciário também, tendo em vista que eu já falei para vocês que o setor terciário é o principal setor econômico dos países, tanto lá na Europa, como a gente viu, né, no Brasil e na América como um todo. Alguma pergunta, pessoal? Deu para compreender esse texto? Fiquem à vontade para os questionamentos. Está dando para entender? Não compreenderam alguma coisa? Eu vou colocar o texto aqui novamente. Fiquem à vontade para perguntar. Deu para diferenciar o porquê de alguns países serem desenvolvidos e outros não? Veja que é um texto bem sintético, está tudo sintetizado aí. Alguma pergunta, fiquem à vontade. Nenhuma pergunta? Tem aqui umas gravuras, umas imagens que eu vou apresentar aqui a vocês. Eu vou sair desse... Não, antes de sair desse texto, pessoal, é o seguinte, olha. Tem uma questão aqui no final e eu quero que vocês respondam ela. Vocês copiem aí numa folha ou no caderno de vocês. Copiem essa questão aqui, olha, e respondam. Vou dar aqui 5 minutinhos para vocês fazerem essa questão e responder. Na sequência, a gente faz a discussão da questão para depois eu apresentar aqui algumas imagens e complementar o texto, certo? Então, vocês copiem aí.
Quem quiser responder aqui no chat, fica à vontade também, viu? Se quiser colocar, se for sua ideia, e acha da questão que colocou. Liga o microfone também, se quiser falar, fiquem à vontade. Tem alguém com dificuldade para responder a questão? Pode perguntar, viu? Ei, Wagner, Isso. é para responder aí no chat, né? Sim, então, se quiser, pode responder no chat, ou então fala aí no microfone. É, Deixa, né, colocado aí no teu caderno, uma folha aí, eu para a gente entendi, rastrear. tipo assim, que elas são divididas em três setores, primário, secundário e terciário. Mas o que mais vem crescendo é o terceiro. É, o terciário, né? É, É. Tem mais? Gostaria de colocar? Pode escrever aqui no chat, eu leio aqui para vocês. Raíssa colocou aqui. Presente economia avançada, industrializada, grande parte da América Latina permanece em situação de subdesenvolvimento e dependência comercial. Pronto, excelente. Podem colocando aqui, a gente já vai debatendo essas questões, viu? Vamos lá, pessoal, mais 2 minutinhos para a gente concluir a questão, tá certo? Agora aqui mais umas respostas. Tem a de Emily também, né? Considerando o PIB, então, padrão de vida, incluindo compra de bens, valor agregado, alimentação. Fernanda também, dos Estados Unidos, com enormes recursos minerais e energéticos, agricultura. É.
Pronto, pessoal, é o seguinte, a gente fechar essa questão, então, fale sobre as diferenças econômicas da América. Vocês observam o que colocaram aí, né? Observe o ponto de vista de vocês, pode estar realmente correto, logicamente não vai estar igual às palavras. Mas o que era falar sobre essas diferenças econômicas? A gente viu que nós temos dois tipos de colônias dentro da América. Temos a colônia de povoamento, né, que é Estados Unidos e Canadá, são países de primeiro mundo, países desenvolvidos, que apresentam um alto grau de industrialização, né, mecanização, e são potências econômicas, principalmente os Estados Unidos. Nem tanto o Canadá, que não está nem no G10, né? Mas é um país de primeiro mundo pelos vários índices que são positivos dentro daquele país. Então, mecanização, áreas de pecuária intensiva, né, onde utilizam-se sementes selecionadas na agropecuária, o cuidado com o rebanho é maravilhoso. Então, nós temos todo um aporte financeiro e tecnológico que ajuda esses dois países. Já na América Latina, que eu falei para vocês que é do México para baixo, sobressai-se apenas México, Argentina e Brasil. O Brasil sendo a maior economia dessa parte da América, com muitas riquezas no seu subsolo, né? Nós sabemos que o Brasil é um país riquíssimo, porém, a desigualdade na divisão de renda é muito grande. Então, a economia da América como um todo, ela vive um processo ainda em desenvolvimento, como um todo, principalmente na América Latina, já que Estados Unidos e Canadá são desenvolvidos. Então, vocês por aí teceriam as respostas de vocês, tá certo? Alguma pergunta, pessoal, sobre o texto, antes de apresentar aqui algumas gravuras, algumas imagens? Deu para entender direitinho esse texto aí, que foi colocado? Sim. Entendido, né? Então, vou interromper esse compartilhamento aqui, vou ver se eu abro aqui umas imagens para a gente complementar o assunto. Está dando para visualizar aí umas figuras, Sim. umas imagens? Certo? Então, vamos lá. Pessoal, nessas tabelas, nesses gráficos que nós estamos vendo aqui, talvez não chegue bem focado para vocês, que é uma imagem meio desfocada mesmo, né? Mas apresentam dados interessantes sobre a economia da América, né? Olha só esse desenho aqui, esse retrato que é feito aqui, tá vendo? É como se fosse uma terra caindo dentro d'água. População e economia da América. É uma economia que está em crescimento em alguns países, porém a maioria ainda sofre muito com isso, tá vendo? Como se fosse uma terra achatada, voltada para a América. Temos aqui a América do Sul sob pressão, pressão o quê? Econômica e financeira. Tem que ser dada uma resposta importante às populações de cada país desse aqui. Temos aqui, olha, o crescimento anual em relação ao mundo, que é o azulzinho, a alta, que seria a área de livre comércio, e o próprio Brasil. Olha os desníveis aqui, ó, tá vendo? Estão muito acentuados. Outra imagem. Olha como é interessante esse globo aqui, todo preenchido com notas de dólares, né? São as moedas, a principal moeda que circula no mundo e, logicamente, também na América. Temos a América Latina, um desenho aqui da América Latina. Começa aqui no México e vem passando pela América Central, lembrando que o México fica na América do Norte, passa por toda a América Central, que é essa parte aqui, e vem para a América do Sul, que é toda essa parte onde está o Brasil. Então, México, Brasil e Argentina são as melhores economias da América Latina. Veja que a América Latina não é do continente americano. O continente americano é os Estados Unidos da América. Certo?
que mais aqui eu posso apresentar para vocês? Olha aqui a pizza que é feita em relação aos setores da economia. O setor primário no Paraguai, aqui em relação ao Paraguai, olha só como é diferente dos demais países, principalmente os países como Estados Unidos e Canadá. Setor primário, lembra da Europa, quando eu falei que só era 5% da economia? Olha quanto é que vale no Paraguai. 50% do PIB. 10 vezes mais. Então, a metade da economia paraguaia vem do setor da agricultura e pecuária. 40% do terciário, que são os setores de serviços e comércio, e apenas 10% das indústrias. É totalmente o oposto ao que a gente vê nos Estados Unidos, no Canadá, países europeus e o Brasil também. O Brasil, o principal setor é o terciário, depois secundário e, por último, o primário. Estão entendendo, pessoal, esses desenhos aí, as descrições de cada um? Fiquem à vontade para perguntar, viu? Tá dando para ver direitinho. Sei que às vezes pode pegar desfocado, mas a ideia é isso aí, é vocês compreenderem esses gráficos aí, essas gravuras. Tá dando para entender direitinho? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Olha aqui uma bem atual, tá vendo? Olha, o coronavírus pode afetar a economia da América. E já afetou, né? Com a recessão econômica que está sendo enfrentada em vários países, pela falta de tributos arrecadados, pelas divisas, pelas trocas comerciais, tudo isso aqui está parado lá nos portos, né? Tem muitos portos que estão parados, não estão podendo O receber Fagner, e nem enviar remessas, nem pessoas. Oi, se eu não me engano, esse diz, assunto foi do ano passado. sim. A gente ainda passou por ele ainda. Vocês trabalharam, vocês passaram por ele também? Foi lá da cidade onde eu vim, tava estudando ele quando eu cheguei aqui mais pra frente, estudou também. É porque a geografia é o seguinte, ela é uma continuidade, né? A gente vira e mexe, lembra dos conceitos quando eu copio no início do ano? Aqueles mesmos conceitos eu aplico do sexto até o terceiro ano do ensino médio. Por quê? Porque eles estão sempre presentes. É a mesma coisa desses outros assuntos. A gente pega um gancho de economia, que viu no oitavo, vê no nono, você vai ver no primeiro, no segundo. Eles estão sempre interligados e precisam ser trabalhados nessa vertente ali. Ok? Então, voltando aqui para as gravuras, olha. O que mais eu posso apresentar aqui a vocês para fechar o contexto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa daqui é do ano passado, olha, 1,2% de crescimento. Esse ano está meio estagnado. Temos os blocos econômicos, né? O Mercosul, por exemplo, é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Está vendo aqui as bandeirinhas dos parceiros do Brasil. Temos os países da América Central, que também são voltados para a questão do plantio, como eu falei para vocês, de alguns produtos, de alguns cereais e tudo mais. Aqui é uma imagem típica de nossa região, né? As frutas que são muito produzidas em nossas áreas áridas. Então é isso, pessoal. Olha, a economia da América Latina ela está bem atrasada em relação à anglo-saxônica. E veja que tudo isso é dentro de um continente só, que é a América. Nós temos duas realidades dentro de um único continente. Compreendido, pessoal? O texto de hoje, gostaram do texto? Deu para entender direitinho esse assunto? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar? Estou perguntando aqui da chamada, eu vou já fazer, viu? Deu para entender, pessoal, direitinho? Sim. Ok. Então vamos fazer o seguinte, olha. Nossa chamada ela vai ser igual à da aula passada. Eu vou dizer os nomes, vocês vão dizer apenas A ou B, tá certo? Liga o microfone para dizer apenas A ou B. Orleans, tá. Alexandra,
Cícera Fernandes. Cícera. Emanuel Franklin. Qual é a sala? A ou B? Vem, Manuel. É A. Manuel Franklin. É A ou B? A resposta é essa. B. B. Emily. B. Maria Vitória Melo. B. Fernanda. É o A, professor. Fernanda. Nono A. Pierre. Nono A. Luan Rodrigues. Luan. Tá. Glícia. Tá também. Maria Kelly. Nono A. Raíssa. Nono A. Cibele. Professor, desculpa aí, é por causa que eu acabei escutando o menino falando nono A, nono A. Maria que era do nono B. Eu tô ficando doida. E eu achei mesmo, eu lembrei que você e sua irmã do B, né? Então vamos lá. Cibele, B, tô vendo aqui. Lucas Silva. É do B, meu filho. Tá certo. Kathleen. Maria Kathleen. Oi, professor, nono B. Giovana Liene. Nono A. Ah. Yasmin. Yasmin. Mariane. B. Ítalo. Oi, professor, presente. A, né, Ítalo? É, nono A. Alanes. B. Ariel Guimarães. Oi, professor. Ariel o quê? Sou A. A. Gabriel Guimarães. A também. Emanuel Trajano. Aqui, professor. É o B, Quem né? já for respondendo já pode ir saindo. Fique só mais um minutinho, viu? Estou terminando aqui. Tá bom. A Jana é do B, né? Daniel Cristóvão. Daniel. Mike. Nono B. B. Everton Carmino. B. B. Isabelle. B.
Ó, faltou aqui só me responder Yasmin. Yasmin tá aí não, né? Vamos lá. Nem Falta Yasmin. alguém, pessoal? Oi? Falta alguém ser chamado, pessoal? Não foi dito o nome aqui? Não, né? Então, olha, agradecer de antemão a participação de vocês nesta aula. Espero que tenham gostado da aula, que tenham dado para compreender bem o texto, certo? Caso vocês queiram, podem aprofundar mais, fazerem novas pesquisas para compreender ainda mais esse assunto. Estou procurando textos que deem para a gente trabalhar de forma mais sucinta. Professor, faltou eu aí, viu? Oi? Faltou eu ser chamado. Ah, Pierre? Não, eu chamei seu nome. Não, não escutei, não. Nono B, viu? Você até me Olha. disse. Foi. Ó, deu certo aqui, B. Então é isso, Já. pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. A gente tem um novo encontro amanhã, né, na quarta-feira. Se Deus quiser, a gente volta à ativa. Obrigado pela participação de todos. Tchau. Tchau.